Olá, estamos de volta e recebemos em nosso estúdio a promotora Adriana de França Campos, coordenadora do Núcleo de Paternidade Nome Legal. Ela vai falar sobre as ações desse núcleo. Promotora, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Obrigada. Para começar a nossa entrevista, gostaria que a senhora explicasse como se deu essa transformação de projeto Nome Legal para o Núcleo de Paternidade. Bem, tudo se iniciou na época do ex-procurador-geral Oswaldo Trigueiro do Vale Filho, quando ele projetou, uma ação do Ministério Público. Ele quis fazer uma ação de forma planejada e organizada. E, para isso, ele implementou o planejamento estratégico, criando o projeto em várias áreas do Ministério Público. Na área do meio ambiente, na área da educação e na área de família. Se buscou, para a sociedade o que mais necessitava, que o que era no momento? Diminuir o índice de registro de nascimento de crianças e de adolescentes que não tinha o nome do pai. E isso foi feito porque houve uma pesquisa, nessa pesquisa se constatou que 25% das crianças e adolescentes abaixo de 18 anos não tinha o nome do pai no registro de nascimento. Ou seja, 4 crianças que nasciam, uma não tinha o nome do pai no registro de nascimento. Então, diante dessa necessidade, foi criado o projeto Nome Legal, no planejamento estratégico do procurador Oswaldo Trigueiro do Vale Filho. Então, iniciou esse projeto do Nome Legal e ele teve muito êxito, muito sucesso. Por quê? Porque realmente caiu, diminuiu o número de certidões de nascimento que não tinham o nome do pai. A gente observou que a gente conseguiu fazer esse trabalho administrativamente dentro do próprio Ministério Público de uma forma muito simples e eficaz e rápida. Então, o atual procurador, doutor Bertrand Asfora, em maio de 2015, sabendo que todo o projeto do planejamento tinha início, meio e fim. Então, como ele viu o êxito do Nome Legal, ele transformou em maio de 2015, em ato do próprio Procurador-Geral, o projeto Nome Legal em núcleo permanente. Então, ele criou o Núcleo de Promoção de Paternidade Nome Legal, que hoje funciona de forma permanente no Ministério Público, dentro do nosso Ministério Público. Desde que o projeto foi criado, muitas crianças já foram beneficiadas? Existe já uma estatística nossa que em torno de mais de 3.500 crianças já foram beneficiadas e existem, já foram instaurados mais de 20 mil procedimentos de apuração. Com que frequência são realizados os mutirões de paternidade e como funciona? A frequência, assim, a gente detecta a necessidade da comunidade, O projeto ele é estendido em todo o estado da Paraíba. Então, atualmente, o que foi que a gente detectou? Que na comunidade dos presídios, por exemplo, como as mães, as detentas, não podiam, tinham os filhos que não tinham registro de nascimento com o nome do pai, e como elas não podiam procurar o nosso projeto, então o que é que a gente fez? O projeto, como ele é proativo, ele se desloca, Então a gente foi para o presídio em busca das mães que não poderiam nos acionar. Então nós fizemos mutirões dentro do presídio feminino para que a gente pudesse conversar com aquelas mães, saber todo o histórico, saber onde é que se localizava aqueles pais, para que a gente pudesse procurá-los e conscientizar de fazer o registrar aquele filho. E o que levou o núcleo a se deslocar até o sistema prisional e quais foram os resultados obtidos? O resultado foi quase 100%. Nós conseguimos conversar com todos aqueles pais que foram indicados pelas detentas e na maioria, quase em todos, os detentos, eles fizeram o reconhecimento espontâneo daquela paternidade. Então, tanto nós nos deslocamos ao presídio feminino, como também ao masculino. Por quê?
porque muitas mães compareceram ao núcleo espontaneamente e indicaram a paternidade. E a gente detectou que muitos procedimentos lá existentes eram de pais presos. Então, para que aquele procedimento não tivesse uma demanda de meses, porque para a gente recambiar, pedir o recambiamento, isso às vezes existe uma demora no sistema penitenciário. Então, o que é que a gente fez? Em vez de a gente recambiar o preso, a gente foi para o preso. A gente foi conversar com os detentos, que eram um suposto pai, para que eles reconhecessem espontaneamente a paternidade indicada. E a gente teve realmente um impacto e uma surpresa muito grande, porque foi quase 100% de reconhecimento desses presos, né? Então, a gente sempre busca, né, na comunidade aquele setor, né? A gente sempre faz aquela pesquisa, tal comunidade está com a carência. Existem muitas crianças naquela comunidade que não têm a certidão, o nome do pai. Então, quando a gente faz essa pesquisa, é lá que a gente se desloca, né? Que a gente vai para aquele foco. Por exemplo, agora, a gente detectou que na Bahia Traição, na comunidade indígena, existem muitas crianças que não têm na certidão de nascimento o nome do pai. Então, o nosso próximo mutirão vai ser na comunidade indígena da Bahia Traição. E caso os supostos pais que não façam o reconhecimento de maneira espontânea, qual o procedimento a ser tomado? Se o pai espontaneamente não reconhecer e não também se disponibilizar a fazer o exame de DNA, que, diga-se de passagem, é um grande parceiro que a gente tem no nosso núcleo, que é o Hemocentro, que esse exame de DNA também é gratuito para a população. Então, se ele também não se disponibilizar a fazer aquele exame de DNA e não reconhecer de forma nenhuma, nós, promotores de justiça, pegamos o procedimento e encaminhamos aos promotores de família para que eles possam acionar, né, uma ação de investigação de paternidade para fazer o reconhecimento daquela criança ou daquele adolescente. Promotora, quais as consequências na vida da criança que não tem o nome do pai na sua certidão de nascimento? Olha, são inúmeras as consequências, né? Primeiro, baixo rendimento escolar, baixa autoestima, revolta. E existe até casos que, pelo fato do pai não ter reconhecido, aquela criança e aquele adolescente chegou até no envolvimento no mundo do crime. Então, isso traz uma consequência muito grande para aquela criança e para aquele adolescente que não tem o nome do seu pai no registro. Então, eu às vezes vejo casos lá que muitos deles, assim, eles não querem nem tanto a aproximação, não querem nem o bem patrimonial. É uma questão de dignidade. Eles querem no seu registro ter realmente o nome do seu pai, o nome do seu genitor. Promotora, na tua opinião, por que ainda existem tantas crianças no Brasil sem o registro do nome do pai? Eu acredito que, primeiro, pela questão patrimonial, né? Patrimonial alimentar. Quando você passa a registrar seu filho, você passa, a partir dali, a gerar direitos da linha patrimonial, sucessória e alimentar. E muitos pais se fogem disso, dessa obrigação. Então, por isso que a gente ainda vê muitos pais que ainda não registram seus filhos. Mesmo sendo gratuito. Exatamente, porque o nosso núcleo, né, o nosso trabalho, ele é totalmente gratuito para a população. A mãe não precisa levar advogado, não precisa acionar a defensoria pública, basta apenas comparecer com os documentos pessoais da criança, o endereço do pai, e vai ser tudo ser feito de forma gratuita e de uma forma muito rápida, porque o nosso reconhecimento ele é administrativo, né, e espontâneo. Promotora, para finalizar nossa entrevista, gostaria que a senhora orientasse as mães que não têm o nome do pai na certidão de nascimento do seu filho, como elas devem procurar o Ministério Público. Bem, nossa sede, ela fica na rua Rodrigo Chaves, é ali vizinho ao Hotel JR no centro, né? Qualquer mãe que
tiver no seu registro de nascimento do seu filho, que não tem o nome do pai, podem nos procurar. Não vai ter nenhum custo, certo? Vai ser tudo de forma administrativa, de uma forma simples. O mais importante é levar o endereço do suposto pai, o local onde ele mora, o local onde ele trabalha. Para quê? Para que a gente possa localizar, certo? E conversar com esse pai, para que ele se conscientize da importância do nome do seu filho na certidão de nascimento. Obrigada pela entrevista. Obrigada também pelo espaço para que a gente possa divulgar o nosso trabalho. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.